Então, para a gente poder entrar um pouquinho nesse tema, né, sobre sentimentos e atitudes, eu tenho percebido, inclusive, até o seu foco de atuação é o que a gente percebe mais variação, né, dessa questão do sentimento, né? Então, principalmente o adolescente, a criança aceita melhor, né? Quando tem diagnóstico de diabetes, eu percebo que as crianças aceitam melhor do que os pais até, porque na verdade a responsabilidade naquele momento é dos pais. É difícil mesmo, né? Parece que cai o seu O chão ali, mundo. porque na verdade você tem uma questão de uma perda mesmo, né? Não é uma perda, não é um luto como uma perda grande aí, como a perda de um parente, alguma coisa assim, mas é uma mudança, né? É uma mudança de vida que de Sim. repente a família tem que fazer todo mundo junto, né? E o adolescente já tem aquela coisa de aflorar todos os sentimentos, às vezes assim, quando aflora o sentimento ruim, fica somatizado demais, né? Então, eu vejo como que é importante a questão do apoio da família quando é criança, para poder criar a cabeça dessa criança, né? Então, assim, o que você percebe em relação a essa aceitação? Porque o adulto, inicialmente, ele parece que tem algumas fases. Eu estou até falando várias coisas ao mesmo tempo, a gente vai dividindo esse tema, tá? O adulto parece que ele tem aquele momento ali de um luto inicial também, mas depois ele acaba, né, criando uma forma de lidar com aquilo. Às vezes não nem sempre tão boa, né? Alguns lidam bem, outros não. Então, o que você tem para falar para a gente sobre isso? Ó, primeiro, uma coisa que a Débora falou que eu acho importante é o seguinte: quando o diagnóstico de diabetes é feito, quando o paciente, quando a pessoa é criança, a criança aceita melhor, porque na verdade a responsabilidade, como você disse, Débora, é dos pais, né? A criança acaba absorvendo muito a maneira como que os pais reagem àquele diagnóstico. Sim. Então, uma coisa que eu tento sempre pedir para os pais é assim: claro que você tem segurança, claro que a criança também tem segurança, mas deixe transparecer o menos possível para essa criança, porque ela vai acabar tendo isso para o resto da vida, sabe? Porque o impacto inicial, Débora, de qualquer coisa que a gente tenha, que a gente considere não muito boa no início, gera sentimentos normalmente ruins, que a gente diz. Uma insegurança, um medo, né? Uma questão de uma preocupação com o futuro, uma coisa, né, assim, a longo prazo mesmo, porque o diabetes é uma doença crônica, a gente sabe disso, né? E depois que passa dessa fase da criança, que os pais me falam muito isso. Nossa, ela aceitava super bem, era super tranquilo. Entrou na adolescência agora, não quer de jeito nenhum, se odeia, diz que é diferente de todo mundo, que ninguém gosta dela. Eu escuto muito esses relatos de adolescentes. E a gente tem que lembrar, gente, que o adolescente, ele está, neste momento, entendendo que a vida é dele. Quando você é criança ainda, você ainda percebe a sua vida muito de acordo com os olhos dos pais, né? Nessa fase da adolescência, o adolescente ele começa a perceber que as atitudes dele têm Sim. consequências nele mesmo, né? E ao mesmo tempo é uma época que é a época de você se libertar. Você quer, então tá bom. Então agora a vida é minha. Então aqui eu resolvi que hoje eu não vou aplicar insulina. Então a vida é minha. E os pais se descabelam, né? É. Com razão, porque eles sabem, né? Todo o trabalho que eles tiveram, toda o momento que eles passaram, né? Assim, todo o cuidado e de repente parece que tudo foi perdido. Então, primeira coisa que eu queria dizer para os pais, assim, não foi perdido, tá lá, né? A gente tem que ter Aguarda, um pouco isso, e a aguarda gente tem um monte de emoção, né? Parece. exatamente. E quando a gente fala disso, as pessoas às vezes falam assim comigo: nossa, mas são muitos sentimentos juntos, né? Então, eu acho que por isso a nossa live, né? A gente pensou nisso, Débora sugeriu muito esse tema que eu acho excelente, pelo seguinte: a vida da gente é composta de sentimentos e emoções, gente. A todo momento a gente reage com uma emoção. Seja ela surpresa, tristeza, alegria, raiva, né? São emoções, na verdade, diferentes de sentimentos, são reações, tipo assim, uma ação. Você faz uma coisa e de repente a pessoa
a emoção dela aparece. Então a gente fala que emoção é uma coisa mais externa, que você transparece mais. Diferente do sentimento, que aí tem a ver com a emoção, sim, porque uma emoção acaba gerando um sentimento, né? Às vezes a sua raiva, na verdade, gera tristeza, né? Às vezes o seu medo vira ódio, vira braveza, assim. Então a gente tem que pensar o seguinte: por que então é tão importante, né? Tão importante a gente falar sobre isso? Porque os sentimentos, gente, eles controlam a vida da gente se a gente não controlar eles, se a gente não tiver eles sob controle, né? É muito difícil, sim, não acho que é fácil. Eu sou psicóloga há 19 anos, né? E luto todos os dias para poder conviver melhor com os meus sentimentos. E quando a gente descobre o diabetes, eu falo que as pessoas só conseguem enxergar a parte ruim, né? Esse medo, esse desespero, essa insegurança, né? Esse desejo de que tudo volte ao normal, né? Eu tenho pacientes que falam comigo assim: ah, não, queria morrer e nascer de novo para não ter diabetes. Eu entendo que o início, às vezes, é muito chocante, porque a sensação que você tem é que o diabetes vai controlar a sua vida, né? E o sentimento inicial é esse: nossa, agora pronto. Agora não tem mais saída, tudo vai ser controlado pelo diabetes. E na verdade não é assim. É ao contrário. É você ter que controlar os seus sentimentos para aí sim você conseguir falar que, ó, diabetes, você está aqui, você vai ficar comigo o resto da vida. Então, vamos conversar a respeito disso, como é que a gente pode viver melhor. Porque, e nessa fase, como você falou, né, Débora, do início, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte: nessa pandemia, gente, tudo que era nosso aflorou. O bom e o ruim, o difícil e o fácil. Então, quem já tinha, às vezes, sentimentos conflitantes, mas que no dia a dia conseguia, né, burlar, porque está trabalhando, porque está fazendo alguma coisa, porque está se distraindo, nessa fase teve que conviver com os sentimentos e olhar para eles e dizer que, ó, eles estão aqui mesmo, e agora? Né? Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de calma, se é que a gente pode falar em calma, mas eu acho que é isso. Um pouquinho de tranquilidade para que, assim que esse momento passar, a gente também não ficar com outro tipo de sentimento. Porque o sentimento agora, que eu acho assim, é muito de perda, né? É um sentimento como se a gente tivesse perdido um tempo da vida, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque senão quando a gente sair, a gente vai achar que a gente tem que recobrar tudo de uma vez, que a gente tem que ganhar tudo de uma vez. E aí sim que me preocupa os sentimentos que vão surgir a partir disso. Eu acho que, na verdade, tem essa questão, assim, de tudo na vida, como que você vê, né, o problema, né? Na verdade, primeiro, se a gente vê como um problema mesmo, né? Por exemplo, a pandemia é uma situação do país, todo mundo sabe que é, a gente tem que aceitar e se cuidar, né? Fazer o melhor possível para a gente não ter que ter os prejuízos maiores, né? Que muita gente está tendo prejuízo de estar em casa há muito tempo, é questão de trabalho, né? Tem gente que está tendo menos possibilidade de produzir, né? Então, assim, e eu, em relação ao diabetes, principalmente, eu tenho percebido, assim, essa questão dos sentimentos, às vezes atrapalha a ação, né? Dependendo do como que a pessoa lida com a situação, como que ela vê a situação, ela não age. Simplesmente, às vezes, você conversa, você tenta, parece que assim, eu já escutei isso em algumas palestras, achei interessante. Como tocar o coração daquela pessoa, entendeu? Porque às vezes ela não está no momento. A gente às vezes pode estrinchar, né? Falando que, olha, até dando exemplo, nós somos iguais e tudo mais. Dependendo da forma que a pessoa está vendo aquilo, não adianta. Ah, procura rede social, tem um monte de exemplo bacana, todo mundo tem o mesmo problema, a gente pode lidar junto, procura grupo, procura psicólogo, até essa questão de buscar ajuda, né? Eu acho que tem um momento que cada um consegue buscar essa ajuda, né? Parece que tem um momento que a pessoa fica meio estática. Depois ela começa a pensar um pouco, né? Então, assim, até a busca de ajuda, eu falo, tem gente que tem até um pouco de preconceito quanto ao psicólogo, né? Então, quem nunca fez psicólogo, às vezes tem um pouco de preconceito. Ah, eu não tenho necessidade de psicólogo.
E psicólogo não é para doido, não, né? Psicólogo é para ajudar, ajudar nos problemas da vida, a gente saber lidar bem, né? E assim, você pode falar isso muito melhor que eu. Quem já fez e gostou realmente valoriza muito, né? Então eu tive meu momento de fazer e assim, praticamente a psicóloga tinha que falar comigo assim, aqui, você já pode ir, tá? Não precisa ficar aqui mais. Porque eu gostava tanto, realmente. Se dar alta, né? Ela já estava me dando alta e eu não queria, né? Então, assim, é um momento muito especial que a gente tem um autoconhecimento muito grande, né? A gente trabalhar isso. Então, a busca pela ajuda em relação ao sentimento, né? Então, é isso que a gente percebe. Porque que momento que esse a pessoa às vezes quer um pouco estática? A gente tem que... a gente tem algumas fases em relação a isso. O que você pode me falar em relação a isso? Sobre a questão de atitude, o buscar. Sim. Primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte: primeiro, deixa eu contar para vocês, eu provo do meu próprio veneno. Eu faço terapia há anos. Então, eu sou aquela pessoa que diz para outra pessoa assim: olha, eu fui picada por esse bichinho, né? Então, eu sou suspeita para falar, porque eu amo o que eu faço e amo fazer, né? Estar presente, né? Fazendo a minha própria terapia. Enfim, você me falou uma coisa que eu acho que a primeira coisa é muito importante. A gente, tudo na vida tem momento. Tudo, tudo, né? E, às vezes, a gente demora um tempo para poder entender o que a gente tem que fazer. Tem pessoas que demoram anos, tem pessoas que demoram meses, tem pessoas que, quando elas sentem que elas estão com algum problema, elas já procuram ajuda, né? Então, o tempo, gente, é o tempo de cada um. É claro que, às vezes, a gente precisa acelerar o tempo da gente quando a gente percebe que as coisas não estão dando muito certo. Porque se a gente continua fazendo as mesmas coisas, o que vão resultar? Nas mesmas coisas, nas mesmas respostas. Então, não é milagre, né? Não tem como você mudar, as coisas mudarem se você não mudar. E aí, eu costumo falar assim, tá bom, chegou o momento que eu sei que eu preciso. Desse momento até o dia que você vai procurar ajuda, tem outro tempo. Por quê? Você fica assim, será que é isso mesmo que eu quero? Será isso mesmo que eu quero fazer? Eu preciso, mas eu não dou conta, eu preciso, mas eu não tô com vontade, eu preciso. Entende? Até que vai chegar o dia que a pessoa vai falar assim, bom, realmente agora não tem outra alternativa para mim. E às vezes as pessoas mais velhas chegam no meu consultório e falam assim, nossa, eu demorei tempo demais para procurar ajuda. Eu falo, não, foi o seu tempo. Realmente, você às vezes poderia ter vivido. Às vezes, poderia ter vivido melhor. Mas isso também não é garantia, né? Então, o importante é o que a gente vai fazer daqui agora, né? Para frente. E aí, quando você fala sobre a questão dos sentimentos, gente, sentimentos geram atitudes. É quase que uma coisa ligada na outra. É emoção, sentimento, atitude. Então, se você se sente, por exemplo, uma pessoa que não é boa o suficiente, você dificilmente vai ter uma atitude para frente. Porque você vai sempre achar que aquilo não é para você, que você não é boa o suficiente para fazer determinada coisa. E aí, quando a gente fala a questão do diagnóstico, então, do diabetes, a gente tem que pensar o seguinte: no início, é um choque. Claro, você tinha uma vida, agora você tem um diagnóstico. Não só para o diabetes, gente, qualquer pessoa que tenha uma doença ou recebeu uma notícia impactante, né? Esse momento é um momento que a gente toma mesmo um choque, né? Então, às vezes, no primeiro momento, eu falo isso muito com os pais. Às vezes, no primeiro momento, o pai fala assim, não, mas ele vai melhorar. Não, isso é uma fase, né? Não, diabetes, mas vai melhorar. E a gente fala, então, que a pessoa está naquela primeira fase. São 5. Negação. Não é comigo, né? Não tem a ver comigo, isso não existe. E às vezes tem pessoas que passam a vida negando algumas coisas. Elas não conseguem passar para o outro estágio, né? Esses estágios que eu vou falar, gente, tirando o primeiro e o quinto, os outros, eles se misturam, tá? Por exemplo, agora. Tá. Agora, então, tudo bem, eu tenho diabetes. O que é a primeira coisa, às vezes, que a pessoa vai sentir? Raiva. Nossa Senhora, mas minha vida é um caos, eu tô com raiva, eu não gosto de ninguém serve. Meus pais, culpa dos meus pais, culpa de não sei quem. Então, a pessoa fica nessa fase de raiva, ela tem raiva do mundo, porque ela acha que aquilo está acontecendo só com ela.
E é só com a gente mesmo. Tem outras pessoas passando por outras situações, mas naquele momento a situação é sua. Então é isso mesmo. Depois tem uma outra fase que às vezes se mistura junto com essa, que é a tristeza. A pessoa fica triste. Ah, eu tenho diabetes, agora o mundo inteiro estava contra mim, e daí? Eu briguei com todo mundo, mas eu continuo tendo diabetes. Diabetes continua aqui. Então, a pessoa, às vezes, se vê no momento que ela começa assim, eu vou sair, não vou poder fazer nada. Aquelas coisas que são exageradas, sim, mas que fazem parte dessa fase, né? Da tristeza mesmo, de entender que aquilo que aconteceu não é tão bom quanto, de repente, eu gostaria. E tem pessoas também que no meio desse caminho, tem o quarto, que é assim, barganha. Conhece barganha? É assim, eu faço isso e você me dá aquilo. A gente gosta de fazer muito barganha com Deus, né? Eu falo. A gente faz assim, olha, se eu ficar sem comer tantos dias, você me dá aquilo, né? A gente costuma, sim, viver na troca, As né? promessas. E isso, vou fazer promessa, vou andar não sei aonde. Eu não estou dizendo, gente, que a gente não pode fazer promessa, não é isso, tá? Eu respeito muito cada um a forma como lida com a vida, isso faz parte da gente, né? Mas esse momento de barganha também tá nesse momento entre a raiva e a tristeza, é uma confusão, sabe? Você tá ali tentando ainda dizer, faz um pouco parte da aceitação, né? Que vai ser o quinto. Parece que Até você você com clareza ainda, né? Sim, porque até você aceitar, é aquilo que eu te falei. Entre o momento que a gente sabe uma coisa, a gente tem esse momento de confusão para depois a gente tomar uma atitude. Aceitação é uma atitude. Eu aceito. Sim. E se eu aceito, eu vivo melhor com aquilo, Uhum. né? Então, isso vale, gente, para todo mundo em qualquer situações, né? Em qualquer situação da vida. Mas Sim. quando você tem diabetes, isso parece que é aumentado. Eu escuto muito. Não, mas não pode. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Nada pior podia ter acontecido. Eu entendo que às vezes para a pessoa, e aí vai muito disso também, Débora, que eu acho importante. A estrutura que a gente tem, a forma como a família lida com o diagnóstico, né? A forma como eu internamente já convivi com isso. Porque tem gente que fala assim: minha avó tem diabetes. Tá. Mas a minha avó não ela come tudo, ela faz tudo errado. Ok, então você tem um contato com diabetes que talvez não seja um contato bacana, né? Mas é a experiência que você teve. Tem gente que nunca teve contato, tem gente que nem sabe o que é diabetes até ser diagnosticado. E isso faz uma diferença. Porque talvez a pessoa que tenha convivência, para uns é muito bom, para outros é uma convivência ruim, né? É uma questão ruim. E aí que eu falo a questão da família, né? Porque a família, ela tem muito a ver com esse momento todo. Se a família também teve contato, se a família também acha que é um grande problema, né? E assim, eu costumo falar o seguinte: com o tempo, as coisas tendem a melhorar ou a estabilizar e os sentimentos também. Uhum. Na verdade, eu fico preocupada também muito com muitas pessoas têm assim, por ter um diagnóstico, né, seja diabetes ou qualquer outra coisa, às vezes até desde criancinha tem às vezes uma alergia à proteína do leite, tem qualquer ou uma asma, né? Tem alguma coisa que os pais veem como algo um pouco mais, né? Eles são um pouquinho mais sensíveis, né? E às Sim, vezes colocam, né, numa redoma de vidro aquela criança, ou mesmo os pais de adolescentes, ou o próprio adulto, que às vezes se sente de uma forma mais inferiorizado do que as demais pessoas. Eu acho que isso é o maior problema, né? Da forma que a gente consegue se ver com o diabetes. É claro que a gente tem nossas limitações, a gente tem que verificar a monitorização da glicose, a gente tem que evitar uma hipoglicemia, principalmente no momento de prova, numa entrevista, numa conversa de emprego, uma palestra, o que for, né? A gente tem que tentar evitar os problemas, porque a gente não é um ser só com diabetes, a gente precisa produzir, a isso. gente precisa de correr atrás
da vida da gente. Então, assim, o diabetes, quando a gente vê de uma forma que a gente consegue lidar e controlar bem, ele incomoda muito menos, né? Quando a gente acaba tendo essa atitude de eu sou inferiorizado, eu realmente não dou conta, eu não consigo fazer isso, a pessoa até não busca, né? Isso que acontece, que às vezes ela não busca aquele emprego que ela queria, porque ela acha que ela não vai dar conta, porque o diabetes vai incomodar, vai atrapalhar, ela não vai dar conta, ela vai ter hipoglicemia, ou ela vai ter, né, uma glicose alta, vai passar mal, ou ela vai precisar comer tal alimento, né? Então, a pessoa que está bem orientada, ela vai precisar daquele momento, horário que ela precisa de fazer as refeições. A pessoa bem orientada, ela não precisa, né, de ter tantas limitações assim. Por isso que a questão da busca é muito importante para o tratamento, né? E tudo tem a ver com a questão do sentimento que ela está sentindo na hora, né? Então, assim, esse entrave que a pessoa tem em relação a eu me sinto mal em relação ao diabetes, mas eu também não busco algo diferente. Então, é isso que às vezes, assim, tem que ter um apoio de um familiar, uma pessoa, um amigo, para poder tentar, né, colocar essa pessoa para cima, ou buscar um melhor médico, um endocrinologista que oriente melhor, um educador em diabetes, um psicólogo. Eu acho que a questão da busca, né, sempre é uma esperança. A pessoa vai correr atrás da própria vida. E isso é muito importante, né? Até junto com essa conversa, a gente às vezes pode até responder uma que já veio. Claro. Seria interessante o pré-adolescente de 10 anos, que tem um ano de diagnóstico, fazer terapia para entender quais são os sentimentos da adolescência e quais são em relação ao diabetes, né? Então, assim, tudo isso, o adolescente é um que a gente vê que parece que está naquele momento que talvez não busque tanto. Alguns colocam aquilo para si, eu sou forte, eu sou bacana. Então, assim, eu até tenho um filho com diabetes, eu tento colocar, criá-lo de uma forma de que ele não é o coitadinho. Eu não dou insulina nele achando que ele vai sentir dor. Claro que tem momentos que sente. Eu vou colocar um Libre nele, um sensor, tem hora que ele grita, dói. Aí, ó, rapidinho, passou. Então, assim, eu não tenho que ficar fazendo aquele circo para mostrar para ele que aquilo é uma coisa simples da vida, né? Que a vida dele, a nossa vida vai ter isso. Então, ele tem que aceitar bem. E é rápido, passou. Então, ele vai ser um homem forte. Então, assim, não ficar somatizando o diabetes é muito importante também, né, Márcia? Eu percebo que muitas famílias, porque eu já tenho diabetes que é um pouco mais fácil, mas algumas famílias às vezes criam aquela coisa de que o filho é um coitadinho, e isso vai crescendo, né? Ele vai crescendo com essa visão de que ele realmente talvez seja coitadinho, né? Isso é um problema muito sério, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que nós também, pais, lidamos com os nossos filhos, né? Falei mais um monte de coisa de uma vez, ficou com preocupação. E o que você vai responder, né? Mas pode falar. Eu vou tentando, tá? Porque é muita coisa mesmo, né, Débora? Às vezes a gente acha que não, mas quando a gente lida com o sentimento, né, a gente está lidando com a nossa base, né? Por isso que quando eu falei para você, assim, a questão da gente entender os nossos sentimentos, pelo seguinte, sabe essa fase toda que eu falei, as 5 fases que a gente passa? O adolescente passa elas. Quando ele deixa de ser aquela criança que é cuidada o tempo inteiro, ele vai passar por essa fase. Ele vai falar, não, não tenho isso. Não, né? Depois ele vem, por que eu? Né? A Rose até escreveu isso que foi importante. Mas, por que eu? Por que comigo? Né? Aí vai ter raiva, vai ter tristeza, vai ter revolta, vai barganhar, você pode ter certeza, né? Até que ele aceita. A fase da aceitação, gente, é a fase mais difícil, tá? Ela não é assim, ó, não. Porque nesse tempo todo você fica indo e voltando nos seus sentimentos. Mas uma coisa que eu acho importante, que você falou também, Débora, e que talvez seja um pouco em relação à mãe que perguntou isso, né? A questão de fazer terapia ou de procurar uma ajuda, eu acho que vai muito do que você quer com essa ajuda. Porque às vezes tem pais que me procuram dizendo assim, ah, nossa, ele não está controlando a glicemia, ele não está fazendo nada direito, então eu vou levar ele para você para ver se você resolve. Eu costumo falar que eu não faço milagres. Né? E que tudo na vida é um processo. Então, às vezes, o que o pai quer, o que a mãe quer, não corresponde com o que o adolescente quer na hora. Se ele chegar para mim e falar assim,
Mas eu não quero, não vou fazer. Eu vou fazer o quê? Você já conseguiu sacudir ele para ver se ele vai fazer? Se eu sei que é mãe, que é pai, que convive, eu não vou fazer. Eu posso fazer o seguinte: ajudá-lo a entender por que será que ele está nessa fase, que ele resolveu que ele vai desistir, né? Qual que é o sentimento que está por trás disso? É o sentimento gerando uma atitude. Porque às vezes a gente acha que simplesmente ele deixou de fazer porque ele quer. E não é assim. Quando você falou, por exemplo, a respeito da autoestima, eu acho que uma coisa muito complicada, gente, é a gente misturar questões físicas com questões físicas, que eu digo, questões de aparência, com questões internas do seu próprio corpo. Quer dizer assim, diabetes, né? Se você pensar friamente, você vai falar assim, o que diabetes tem a ver com a minha autoestima? Nada. Tem a ver com o meu pâncreas, né? Tem a ver com o meu pâncreas, com a produção ou não de insulina. Isso tem a ver. Mas a gente traz tudo para a nossa imagem, né? A gente traz tudo, porque a forma como o outro me olha, a forma como o outro me enxerga, diz muito sobre mim. E quando você é adolescente, você ainda não, às vezes, ou mesmo adulto, gente, às vezes a gente não conseguiu construir uma autoimagem positiva. E aí a gente fica à mercê, né, das outras pessoas. Ah, fulano gosta de mim porque eu faço isso, fulano gosta de mim porque eu faço aquilo. A minha mãe não me ama porque eu não faço mais meu controle do diabetes. Isso eu escuto direto. Não, gente. A gente tem que deixar claro que um sentimento não tem absolutamente nada a ver com o outro. E que quando você joga o problema para você desta forma, você não resolve. Por isso que eu falo assim, uma das coisas mais importantes, nomeie os seus sentimentos, nomeie o que você está sentindo, diga para você mesmo, eu não estou feliz com isso, eu não estou feliz com aquilo, eu não gosto disso, eu me sinto triste quando eu vejo tal coisa, eu tenho medo quando eu vejo outra coisa, são emoções e sentimentos, né? Eu não vou pedir para você separar emoção de sentimento, não, eu só coloquei no início para a gente saber, porque está tudo muito misturado. Então, se a gente não nomear as coisas corretas, a gente vai misturar tudo. Quer dizer, uma coisa é você ter raiva, ter preguiça, ter coisa do seu diabetes. Outra coisa é você levar isso e sentir raiva de você, ter preguiça de você, né? É outra coisa. Então, o que eu acho que hoje em dia, como a gente trabalha muito, faz tudo muito, às vezes a gente deixa de lado esse momento da gente pensar a respeito da gente, né? Tá bom, eu tenho diabetes hoje, diagnostiquei. Quem eu vou querer ser? Quem eu quero ser daqui para frente? Eu quero viver a vida inteira como, ó vida, ó céus, eu tenho diabetes, não sei o quê, eu sou uma pessoa diferente? Ou você quer viver assim? Não, eu tenho diabetes, vou ter altos e baixos, vou ter momentos bons e momentos ruins, mas eu quero uma vida boa para mim. É isso. Eu acho que a chave é o que você quer para a sua vida. Que tipo de pessoa você quer ser, né, Débora? Quando você fala do Jorginho, só te interromper um minutinho. Quando você fala do Jorginho, é o filho da Débora, tá, gente? Eu acho que você tá certa. Ele vai passar por dores, ele vai passar por dificuldades, né? Mas tudo vai ficar bem se a gente entender que a gente pode lidar com aquilo, né? O Libre dói às vezes uma picada da insulina, às vezes dói, dificilmente dói, né, gente? Mas se doer, gente, é uma coisa momentânea para você viver. Você vai viver bem, você vai viver melhor, sabe? Então, uma coisa que eu tento explicar para as pessoas é o seguinte: muitas pessoas têm que tomar remédio para a vida inteira. Muitas pessoas vão ter que aplicar a insulina, outras pessoas não têm como fazer nada para ter saúde, para melhorar a vida. Então vamos tentar aproveitar o que a gente tem hoje, né? Você tem possibilidade de se cuidar. Hoje a gente tem insulina, né? Que há muitos anos, você mesmo tem relatos, né, Débora, de que você tinha que fazer às vezes xixi na fitinha, quer dizer, as coisas eram muito mais difíceis e a gente precisa aprender a valorizar esses ganhos, esses pequenos ganhos que são maravilhosos para a gente viver melhor.
Sim, sem somatizar, né, o problema. Eu acho que o apoio sempre é muito importante, principalmente para a criança, ter esse apoio da família, não ter aquela coisa dividida. Eu não sou a favor dessa coisa de ter 2 filhos, 3 filhos e, ó, só, com diabetes está aqui, ó, o seu refrigerante, o seu suco, né? Para quem toma refrigerante, para quem é nutricionista, não gosta não, mas de qualquer forma, quem usa. Ah, tem o diet aqui e tem o comum. Se essa criança já tem, né, dentro de casa essa separação toda, às vezes ela já vê, ela se vê como diferente, ela tem que se ver pelo menos como igual dentro da família dela, né? Então, assim, isso é muito importante. Não que tenha que ser tudo igual também, né? Se você for fazer o uso de um doce, né, às vezes consiga fazer um pouquinho mais separado dessa pessoa, para não ficar mostrando que às vezes atrapalha o controle glicêmico dela, ou se ela já faz contagem de carboidrato, você pode até fazer junto, né? E mostrar que isso aqui é normal, natural para você, né? Porque se na hora que você quiser, você pode ajustar a sua dose. Então, assim, tudo isso é muito, muito importante, né? Que tem o apoio da família e tudo mais. O que Só te eu. falar uma coisinha, né, Débora? Porque isso que você está falando é para uma vida saudável, para uma qualidade de vida. E isso cabe a todos nós, Sim, né? Um dos ganhos que eu acho que a gente tem que lembrar, porque às vezes a gente se foca só nas perdas, mas um dos ganhos que eu gosto de falar sempre no final, às vezes, de um trabalho que eu faço com os adolescentes ou com os pais, é assim, o que o diabetes trouxe de bom para você? Trouxe de bom que você pode se juntar mais à sua família, vocês podem fazer refeições juntas. Todos nós temos que evitar comer coisas que não são saudáveis. Não é só porque seu filho tem diabetes, é que ele que vai comer a verdura, ele que vai comer a fruta, ele que vai ter quantidade de comer. Não, gente, isso vale para todo mundo. É difícil para todo mundo. Então, se a família já exclui o adolescente, né, de alguma coisa, ele já vai criar, ou criança e tudo, ele já vai ter esse sentimento de diferença, que é um sentimento que eu abomino, sabe? A gente é diferente nos nossos pensamentos, né, nas nossas atitudes, nas nossas ações, mas todos nós somos uma pessoa, né? E assim, não tem problema se a pessoa. Às vezes eu escuto muito isso, Débora. Você que é nutricionista, sei que a gente às vezes foge um pouco do tempo, mas eu escuto muita gente falar assim: eu não posso ir na festa de família, porque meu avô, ou minha avó, ou meu tio, ou fulano fica lá. Você não pode comer doce. Você tem diabetes, você não pode comer doce. Você não pode comer essa coxinha, você não pode comer não sei o quê. Se a gente parar para pensar, gente, nenhum de nós devia comer. Mas a gente vive, a gente tem que ter uma vida. Então, a contagem de carboidrato que a Débora falou é uma das coisas que te libertam. E é uma das coisas que eu acho que você vai no nutricionista com seu filho, faça um plano para você e um plano para ele. Quem sabe pode ser bem parecido. Ele tem outras necessidades, até pela idade e tudo mais, pelo diabetes. Mas, sabe, vamos viver junto, vamos conviver com isso de uma maneira melhor. Sim. O diabetes acaba trazendo escolhas mais saudáveis, né? A gente acaba tendo essa visão de uma forma muito mais ampla do que uma pessoa que não tem nenhuma doença crônica, nenhum problema de saúde, acaba ela não tendo essa prioridade na vida, né? A prioridade é correr atrás do estudo, um dia ter uma profissão e tudo mais. É claro que a nossa também como quem tem diabetes, mas a gente tem que estar sempre, né, pautado por essa outra prioridade que é controlar bem a glicemia, fazer escolhas saudáveis para lá no futuro eu estar bem para poder fazer tudo que eu planejei na minha vida, né? Então, assim, uma das coisas que eu gosto também com o atendimento, como eu lido muito bem com diabetes, e assim, até com a dor também, né? Eu até já contei em algumas lives aí de como quando no meu parto, que eu cheguei com 8 centímetros de dilatação no médico, né? No hospital, ela até falou, abriu um olho desse tamanho, o que você estava fazendo em casa até hoje, até agora, né? Então, assim, eu lido bem com a dor, mas ao mesmo tempo, assim, então, assim, tem pessoas que não, né? Assim, nossa, isso vai doer, tem que respeitar aquele momento, né? Aquele momento da pessoa. Vamos conversar, calma, vai ser tranquilo, é rápido, quando dói, a gente pode passar um gelinho antes. Então, assim, tem toda uma conversa que, na verdade, não é pegar e falar assim, não, vem cá, menino, vamos fazer também rápido. Então, tudo tem que ter um respeito com aquele indivíduo, né? Cada um é um ser individual. Então, realmente, assim, não adianta eu querer colocar a minha forma de ver impositivamente no outro, né? Então,
Então, isso tudo tem que ter uma calma, né? Uma forma da gente lidar muito mais tranquilamente, né? Tem até uma mãe aqui que falou: minha filha tem 4 anos e 3 anos de diagnóstico. Eu achava que já tinha aceitado, mas hoje estou vivendo uma turbulência nas glicemias dela, onde eu percebi que não passei da fase da aceitação. Olha que interessante, né, esse relato, porque realmente, assim, o diabetes é uma constante mudança. Né? O diabetes tipo 1 de uma criança, ele não começa e vai desde a fase, até a fase adulta do mesmo jeito. Na hora que você cria uma forma de adaptação, às vezes muda tudo. Na adolescência, então, é um samba do crioulo doido, né? Aumenta a dose, a glicose Os sobe, hormônios estão, né, hormônios atuando. sobem. E tem umas fases da criança também que tem essas variações muito grandes, né? Então, ela pode estar num momento aí que precisa de muitos ajustes e aí muda tudo de novo. Parece que descompassa tudo na vida dos pais novamente, né? O que estava funcionando não está mais. Eu tenho que me reorganizar. E reorganizar o tempo inteiro no meio de tudo que a gente já faz na vida, às vezes aflora de novo o sentimento, né? Ai, meu Deus, será que realmente esse diabetes, né? Por quê? Por que com a gente, né? Aí realmente começa a vir essa coisa do pensar se a aceitação tá legal mesmo. Existem E essas aí, vai e volta. sim, e se eu pudesse falar uma coisa, mãe, aceitar que também às vezes não vai dar tudo certo. Exatamente. Aceitar que as hipoglicemias ou as hiperglicemias, elas vão acontecer. E para você aceitar, você tem que entender que você não vai ser perfeita sempre. E que o corpo da gente responde da maneira dele. A gente imagina, quer dizer, a gente programa a insulina, a alimentação, para dar um certo efeito, né? Para ajudar nisso. Mas às vezes vai dar errado. E não significa que é você que está errada. Então, uma coisa que eu acho, Débora, é que as pessoas, às vezes, elas se culpam tanto, elas têm tanto problema em lidar com essas situações que elas trazem para ela. Gente, é a situação. Separa, né? Você da situação. Né? Então, assim, você olha de longe e fala assim: eu fiz o que eu tinha que fazer? Fiz. E ainda assim não saiu como eu esperava? Não. Então, o problema está em mim? Não, né? A gente tem que olhar de fora. Agora, se você vira para você e fala assim: ah, realmente, hoje eu avacalhei tudo, não fiz na hora certa e não sei o quê, tudo bem, mas você não vai virar para você e falar: você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa má. Você... Não, gente, eu passei por aquele momento. Quem? Eu escutei outro dia uma coisa que é muito interessante, é drástica, mas eu acho isso. Quando a sua emoção estiver linear, é porque você já está deitado. Significa que você não está mais aqui. Não é verdade? Porque eu Interessante. não conheço ninguém, eu sei que é drástico, mas eu não conheço ninguém que tenha emoção assim, ó, É. constante. Não existe isso, né? A situação da vida, tá tudo linear, então você pode procurar que tem alguma coisa errada, Uhum. né? Então, assim, vamos aceitar que existem dificuldades. E Avaliação. talvez isso aqui, ó, que eu não sei como que ela chama, que ela fala para tentar ajudar na questão alimentar, para ver onde que ela está errando, né, Débora, com você. É isso, gente. Às vezes a gente tem que parar e falar assim: peraí, onde será que eu estou errando? Onde será que está a minha dificuldade? Talvez a minha dificuldade seja olhar para minha filha, Vanessa, isso mesmo. Olhar para minha filha, olhar para mim e dizer assim: gente, tá tudo bem. Hoje não foi um dia bom? Não. Então amanhã nós vamos levantar e vamos fazer um dia melhor. Porque se É. o seu sentimento ficar negativo, a sua atitude vai ser negativa. Por isso que uma coisa está junto da outra. Então, quando você para e olha e fala assim: ó, acho que foi isso aqui que eu errei, ou isso aqui é minha dificuldade, não guarda a dificuldade, o problema para trás, não. Olha para ele e fala: então, como é que eu vou te enfrentar? Como é que eu vou fazer para enfrentar você? Olha de frente, a gente costuma esconder as coisas, Uhum. sabe? E a gente não pode. Porque quando a gente esconde por debaixo do tapete, eu falo assim: um dia você vai jogando a poeira, poeira, poeira. Um dia ela vai estar tão grande que você não vai ter como. Como Você se vai ter fosse. que puxar o tapete para limpar. E esse dia a alergia vai ser muito maior do que se você tivesse limpado ele todos os dias, É, já né?
Na verdade, assim, a gente tem, quem é pai de criancinha pequena com diabetes, essa mãe a gente até entende bem a situação, porque ela se culpa muito, né? Na verdade, a gente acaba se culpando. Por exemplo, um dia que ela passou uma noite com a glicose alta. Às vezes você pensa, nossa, eu dei leite demais, eu não ajustei a dose na hora que precisava. A gente começa a ficar pensando, estava tudo certinho, de repente subiu. Eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. E às vezes você fez a sua parte, fez o que você aprendeu e o que você sabe que dá certo e tem dia que não dá certo. Então, assim, igual você falou, não é todo dia 100% legal. Eu tenho um lema na minha vida, como pessoa com diabetes, que assim, eu vou aceitar o que tiver que vir pela frente, né? Claro que a gente vai tentar buscar cada vez mais estar bem, mas assim, faça a sua parte, que Deus faz a dele, né? Porque não Sim, adianta você colocar tudo nas suas mãos, porque não é assim, né? Então, assim, a gente tem o problema da culpa. Os pais têm muito isso, tanto desde o diagnóstico, de será que eu dei muito doce? Será que eu deixei de olhar? Por que eu cheguei a internar com ela? Teve cetoacidose? Então, assim, não, gente, não tem isso, não tem culpado. A gente tem que tentar fazer o melhor todos os dias. Não deu certo, vamos tentar para o próximo dia, né? sim. E quando a Elizabeth está falando assim, quando eu faço tudo certo, a glicose sobe ou baixa demais, eu fico me sentindo dessa forma ruim, né? Sim, Gente, vocês têm que lembrar outra coisa. As emoções, os sentimentos, eles atuam de formas diferenciadas em cada pessoa. Você sabe que às vezes quando você está mais estressada, mais preocupada, você pode tomar a insulina da maneira certa que a sua glicose não vai ficar do jeito que você quer. Por quê? Porque tem muitas coisas interferindo, gente. Diabetes não é só insulina, né? Diabetes é um conjunto de atitudes, eu falo. Por isso que a gente colocou muito, a Débora colocou muito bem esse tema. Os sentimentos gerando atitudes. E às vezes, as ações que eu falei para vocês, que são muito mais externas às vezes, né? As emoções a gente coloca, isso tudo afeta o nosso físico. Não tem como. Você não é uma pessoa, eu sou uma pessoa com diabetes, né? Então, isso aqui é só o diabetes. Não, agora eu sou uma outra pessoa falando só dos meus sentimentos. Uma outra pessoa. Não, gente. A vida da gente é uma só. Então, assim, se eu pudesse dizer para vocês uma coisa, eu diria assim: se perdoe, perdoe as pessoas, perdoe seu coração, se livra do que ficou para trás e comece agora a fazer diferente. É isso que você tem que fazer. Desculpa, gente. É isso que você tem que fazer. Você tem que tentar perceber o que ficou para trás. O sim. passado é o passado, é importante para a gente ter como referência. Mas ele ficou lá no lugar desse, né? No lugar dele, no lugar que era dele. Aprenda com as coisas e siga em frente. Então, aí, geralmente tem uns pais que às vezes conversam comigo no privado, porque não pode falar na frente do adolescente, né? Então, assim, porque quer que ele tenha, né, uma forma de pensar, um jeito de se cuidar. E, às vezes, sufoca esse paciente durante o dia a dia. Você já pensou assim, por exemplo, nossa, tem tanta coisa, tanto exemplo legal na internet, eu fico vendo um monte de gente que fala bem sobre o diabetes, tem lives o tempo inteiro e ele não tem interesse de ver. Né? Então, às vezes, em casa tem um livro com diabetes que você não vai querer ler. Na verdade, às vezes não é o momento da pessoa querer ficar buscando tanto. Aquela live de diabetes que é interessante para a mãe, não tem por que ser interessante naquele momento para o adolescente só porque ele tem diabetes. Às vezes você está no momento seu de buscar e ele vai ter o momento dele, né? Então, assim, esse espaço que a gente tem que dar, você vai dando pequenas conta-gotas, né, de a educação dentro de casa para ver se ele quer, né, dentro da vontade dele, participar. Eu acho que isso tudo é importante. E, ao mesmo tempo, tem aqueles casos dos pais que simplesmente, igual ela colocou aqui, descaso total. Ela não quer saber, eu vou largar para lá. Chega um momento que a mãe não sabe nem como está sendo o controle glicêmico. Quanto que ele aplica de insulina? Não sei. Porque não tem essa parceria, não tem esse contato mais, né? Então, assim, fica difícil de controlar, né? Então, assim, vira uma frustração muito maior para os pais, eles começam a viver a vida deles, trabalhar e esquecer um pouco, sabe que a coisa não vai assim, não vai passar mal, eles sabem se cuidar para não passar mal. Mas ao mesmo tempo É, tá tudo errado, né? Então, tem dois lados. sim, eu acho que é o seguinte, Débora,
o fundo do que acontece é o mesmo. É só a moeda que está virada. Ao contrário. Quem cuida muito e quem não cuida, as pessoas vão falar assim, essa pessoa não tá nem aí. Não, gente, ela é movida pela mesma coisa, pela culpa e pela dificuldade da aceitação. Aí você vai falar assim, mas é muito mais aceitável que a pessoa sufoque a criança do que a pessoa deixe, né, fazer o que quiser. Tá, gente? O aceitável, o normal, o comum, não funciona para todo mundo. Então, a gente tem que, por exemplo, se você fala isso assim, que as pessoas, que os pais te mandam mensagem no privado, você imagina comigo, né? É tipo Nossa, assim, uma história inteira por semana pelo privado. Eu entendo, porque inclusive eu peço para que sempre que possível eles me deem notícias, né? Por quê? Porque às vezes o adolescente não vai me falar alguma coisa, mas de uma certa forma eu consigo introduzir aquele assunto, né? Para a gente pelo menos debater. Eu não digo que sei, né? Mas eu posso trabalhar, porque às vezes é uma dificuldade. Agora, tem certas coisas que eu respondo para os pais. Eu falo, olha, isso aqui é com você e seu filho. Isso não tem a ver comigo, né? Porque isso são questões realmente. Então, uma coisa que eu falo assim, na idade de criança, eu convivo mais com as crianças do que com os pais. Na adolescência, os pais têm muito mais demanda do que os adolescentes. Porque antes eles tinham um aparente controle sobre a situação. Então, eles não demandavam tanto essa atenção. Só que na adolescência, a sensação é de que se perde o controle de tudo, né? Então, eles ficam realmente desorientados, desesperados, né? Mas, como eu disse da outra vez, gente, calma, calma. É o adolescente ou é a pessoa tomando conta da própria vida. E ela também vai errar. Sabe esses sentimentos que você tem enquanto pai? Você viu que tem gente, aí a Vanessa mesmo às vezes fala, outras pessoas falaram sobre isso. Às vezes eu me sinto mal, porque eu me culpo. Sim, a gente se sente mal por muita coisa. Quantas vezes, às vezes, gente, eu falo ou faço alguma coisa que depois eu volto e falo, nossa, podia ter feito diferente. Nossa, eu podia ter agido diferente. E às vezes isso vai comprometer alguma coisa. Mas, enfim, a gente tem que voltar. Se puder voltar e dizer, olha, vou refazer, refaça. Se não puder, volte e fala assim, desculpe, naquele momento eu não agi da maneira como eu deveria, ou não fiz o que deveria, e daqui para frente eu vou melhorar. E é isso que você tem que dizer para você também, né? E, e dizer para os seus próprios sentimentos. Tudo bem, vocês estão aqui, vocês estão presentes. Às vezes vocês vão achar que eu sou doida, né? Mas eu faço muito isso. Olha, eu tô sentindo que eu tô triste. Tristeza, você tá aí, né? Agora, eu preciso de ter força para não fazer com que a minha vida vire uma tristeza, né? É um momento triste. Então, pega o sentimento, coloca ele na caixinha, conversa com ele, né? E depois diz para ele: então tá bom, você tá aí, eu te aceito, eu respeito, agora eu vou continuar a minha vida, tá? Porque senão a gente vive de montanha russa, né? Você imagina, de manhã eu tô triste, de tarde eu tô com raiva, à noite eu tô nervosa, tô frustrada, e aí? Você vai ser o quê? De manhã você vai ser uma pessoa com raiva, à tarde é uma pessoa, à noite você é uma pessoa frustrada? Quer dizer, afinal, quem é você? sim. Né? Então, a gente não é somente as nossas emoções. Nós É, não somos só. e ao mesmo tempo tem aquela situação da busca, né? Que eu gosto muito de falar, a gente está quase terminando a live, a busca pelo melhor, né, gente? Naquele momento que você criou uma aceitação, até tem um pessoal falando aqui, Pisquemur, não sei qual que é o nome da pessoa. Hoje eu vejo que eu devo escolher a responsabilidade de cuidar da minha saúde. Deus não faz nada sem sentido. Talvez se eu não tivesse diabetes, iria abusar muito da minha saúde e chegar a outras doenças piores, né? Então, assim, realmente ver o diabetes assim, como algo que faz parte de mim e o que eu posso fazer para buscar o melhor para controlar. Né? Eu vejo que as pessoas não buscam, porque às vezes também não tem acesso. Não tem dinheiro para comprar uma bomba de insulina, não tem dinheiro para comprar um sensor. Se é primordial para a sua saúde, quem sabe buscar em processo judicial, verificar a melhor forma para isso. Né? Eu acho que as pessoas têm que buscar. Se você está bem sem, não precisa. Ou precisa de mais monitorização glicêmica, tenta ver se no posto de saúde consegue mais.
A questão da aceitação tem que ter ação no diabetes, né? Então, na verdade, não adianta eu aceitar e ficar aqui, ó, eu tô com uma glicohemoglobina de 8,5. Ah, tá bom, tô sentindo bem. Não tá bom, a gente não tá na meta. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a buscar dentro da gente, buscar a mudança, a busca pela meta, né? E assim, não ficar pensando só em complicação, que eu acho que tem também esse pessoal que fica pensando só em complicação, e tem uns que nunca que pensam no futuro. Não sabe, não tem nem ideia que vai pensar que pode acontecer no futuro. Então a gente não pode ser alienado com nada e a gente também não pode somatizar também nada. Porque se eu viver antigamente, quando eu fiquei diabética há 25 anos atrás, era terrorismo puro. Se você não controlar, você vai ficar isso, você vai ficar aquilo, né? Vista, rim, coração. Então, eu ia no médico para poder ver se eu estava com problema de coração, porque eu estava sentindo palpitação na adolescência. Então, assim, Sua ansiedade era tanta, né, que via você... até que chegava lá, via que o eletrocardiograma estava ótimo, eu voltava para casa normal, sem sentir nada. Ou seja, a cabeça manda, né, gente, no corpo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente lida com diabetes. Aí, assim, como nós estamos, assim, 11h28, para não perder o último time, pode finalizar falando dessa situação e depois a gente... A Érica, nossa nutricionista também lá do Diabetes Saúde, ela fez uma coisa que eu gosto de fazer muito. Aceitação. Ela colocou aceita mais ação. Então, aceitar, gente, não significa sentar e falar, tá bom, agora tá tudo aqui. Exato. Aceitei, eu tenho diabetes. Não. Aceitação tem a ver com o que você vai fazer com o que você tem. Quer dizer, tá bom, eu tenho, então como é que eu vou viver melhor dessa forma, né? E a aceitação, lidando com as emoções e com os sentimentos, significa isso. O que eu posso fazer para melhorar, né? Então, busque se educar, busque os conteúdos, converse melhor com o seu médico. Tem muita gente que fala assim, eu não converso, eu não sei falar. Gente, fala, escreve, leva, né? Eu gosto muito de escrever. Coloque as coisas que você está sentindo, que está acontecendo com você e tente mudar. Mudar é a chave. Eu podia falar mais um monte de coisa, mas nós já estamos no finalzinho. Queria agradecer. Mudar para melhor, né? Fale de novo sobre isso, a gente está aqui. E a dica que eu deixo para vocês é o seguinte: se conheça, se reconheça, aceite o que você não pode mudar e corra atrás daquilo que você pode melhorar. Obrigada a todos aí Tchau, que estiveram com a gente. gente na live.